Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de celebrarmos o dia das grandes colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, e também comemoramos e celebramos o dia do Papa. E nós vamos abrindo o nosso coração como igreja de Jesus, como ovelhas desse rebanho, agraciados e agradecidos pela igreja que foi fundada sobre a rocha que é pedra, né? Que veio para sustentar a evangelização até os dias de hoje e para sempre. Eu convido você para que juntos nós tomemos o Evangelho de Mateus 16, de 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, estamos, como eu disse, ao abrir esse nosso programa, estamos celebrando, festejando a festa de São Pedro e de São Paulo. E não só é festejar, mas buscar inspiração nesses dois homens de Deus, nessas colunas inabaláveis sobre as quais a nossa igreja permanece edificada. Muitas vezes nós precisamos tomar decisões que mudam ou que poderão mudar a nossa vida, e por isso é que precisamos, diante da necessidade desta decisão, pensar, meditar, avaliar, pois uma decisão inconsequente, uma decisão errada, poderá acabar destruindo o projeto de vida, os projetos de nossa vida para sempre, onde poderá nos trazer sofrimentos por toda a nossa vida. Para que não soframos influências equivocadas ao decidir, nos retiramos muitas vezes, buscamos ficar mais a sós, buscamos nos colocar mais na presença de Deus, estarmos num lugar retirado, sozinho, talvez até mesmo em meio à natureza, para ficarmos então livres de pensamentos, de ideias ou de opiniões alheias que muitas vezes se nos são oferecidas mesmo quando nós não pedimos, não é? E aqui foi o que aconteceu com Jesus. Jesus chegou ao território de Cesareia de Filipe
E ali ele então, juntamente com os seus discípulos, ele permaneceu e ele escolheu aquele que seria o governador da sua igreja, do seu rebanho, seria então o pastor do seu rebanho. O Senhor se dirigiu àquele local, é um lugar afastado do mundo judeu, né? Um local afastado do mundo judeu e significativo pela natureza, próximo ao Monte Hermão e a uma das fontes do Rio Jordão. E lá então, na solidão e apenas na presença do Pai, sondou o coração de Simão Pedro e o fez vigário da sua igreja. O eleito Simão, né, diante daquele questionamento que Jesus havia feito. No dizer do povo, quem sou eu? Uns dizem que é Elias, outro João Batista ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Jesus queria saber deles. Jesus então lançou aquela pergunta e Pedro disse: Tu és o ungido, né? Tu és o Messias, o ungido de Deus. Jesus então ali sondou aquele coração. O eleito Simão estava tão purificado, tão livre dos apegos e das amarras do mundo, e também tão cheio do Espírito Santo, que ele fez aquela declaração ao Senhor: Tu és o Cristo, Tu és o ungido, Tu és o Messias, e reconhecendo-o como ungido de Deus. E Jesus, então, deu-lhe o nome de Pedro, confirmando assim o seu novo nascimento na fé. Pedro, pedra, seu novo distintivo, seu novo e definitivo encargo, que era confirmar os irmãos na fé. E como chefe da igreja, Pedro recebeu o poder de ligar e desligar no céu e na terra. Isto é, de declarar o que está de acordo e o que está em desacordo com aquilo que é a vontade do Senhor, com aquilo que é o Senhor quer para cada um de nós, para a sua igreja. Por isso, foi sempre esse homem renascido para a missão que ele escolheu. Veja bem, todos que são eleitos Papa, eles recebem outro nome, né? Eles mudam o nome, como foi o caso de Simão. Era Simão e passou então a Pedro. Pedro, pedra, como o próprio Senhor disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nós vimos, né, agora há pouco tempo, no conclave, a eleição do nosso novo Papa, e ele também tinha outro nome, e ele passou então a ser chamado de Leão XIV. E nesse nome existe também envolvido, imbuído, intrínseco, uma missão, ou também um exemplo que ele quer seguir. Foram 267 papas desde Pedro até Leão XIV. Está sendo, né? Leão XIV é o 267. Nessa linha sucessória. Por isso, a nossa igreja católica, né? A igreja do Senhor, é a única que mantém a sucessão apostólica e que respeita e que segue. Se nós retornarmos, né, regressivamente de Leão XIV até Pedro, nós vamos chegar lá, né? Lá no 267 vamos voltando até chegar no número 1,
que foi Pedro. Somente a Igreja Católica, ela tem esse respeito, essa obediência. Por isso que nós dizemos que é a Igreja de Cristo, a Igreja fundada por Cristo. Então, nesse dia, nós celebramos essas duas colunas másteres, da nossa igreja, Pedro e Paulo. Pedro, aquele que confirma na fé, confirma os filhos de Deus na fé. E Paulo, que é a coluna da evangelização. Pedro, que era o evangelizador dos judeus, e Paulo, o evangelizador dos gentios. Pedro é aquele que leva, vamos dizer, o aprofundamento àqueles que estão na igreja. Paulo é aquele que sai em missão para anunciar a palavra aos pagãos. Que nós busquemos cada vez mais como Paulo, Porque Pedro é da hierarquia, Paulo é aquele que é enviado. Então, que nós sejamos também nos nossos dias esses Paulos, buscando sempre a obediência aos Pedros dos nossos tempos, para que nós vivamos a nossa fé em conformidade com a vontade e os ensinamentos de nosso Senhor, buscando sempre neles o nosso exemplo, sobretudo de fidelidade, de santidade, e sigamos em frente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor abençoe o nosso Pedro dos dias de hoje, Leão XIV. Que o Senhor abençoe a todos os missionários, os Paulos dos nossos tempos, para que evangelizemos, para que deixemos os apegos às nossas coisas para fazermos a vontade de Deus. Como diz São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E este é um exemplo, o alvo a nós atingirmos. Buscarmos mais aquilo que é de Deus e deixar aquilo que é do mundo, aquilo que é do nosso ego, aquilo que é da nossa gana. Nós deixemos e façamos mais a vontade de Deus. Fique na paz do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Abençoe-nos, Leão XIV. Fique em paz. Salve Maria. Viva Cristo Rei.